tenho o prazer nessa manhã de trazer um grande amigo aqui. E eu costumo dizer o seguinte, ninguém é nada na vida sem que alguém tenha dado um empurrãozinho, tenha ajudado. Mas eu costumo dizer que essa pessoa que eu entrevisto aqui, ela não deu um empurrãozinho, ela ajudou muito uma pessoa. Temos aqui um companheiro nosso, Dr. Rubens Teixeira, que apresenta aqui o Reencontro e o Sucesso. Ele, na vida dele, ele precisou de alguém para ajudá-lo. E é exatamente essa pessoa que está aqui diante de mim, Paulo Teixeira. Bom dia, Paulo. Bom dia, pastor Flávio. É um prazer enorme poder estar participando aqui do programa Reencontro e eu sinto uma satisfação muito grande em poder estar frente a frente com o senhor para tratarmos de assuntos relevantes para o nosso país. Pois é. Paulo, você, além de ter um blog, no Holofote, né? Sim, holofote.net. Você também ainda é colunista de mais dois importantes veículos de mídia, né, eletrônica. Quais são? Sim, são os dois maiores sites gospels do Brasil, que é o Gospel Mais e o Gospel Prime. Eu tenho a oportunidade de poder escrever para os dois sites também, como colunista. Muito bem. É nosso companheiro também de comunicação, né? Eu falei aqui de você, citando o seu irmão, o Dr. Rubens Teixeira, e você é parecido com ele. Quem está te vendo agora de manhã está pensando, o Dr. Rubens mudou um pouquinho e tal, mas porque você ajudou muito o seu irmão, não é? Na vida dele. Ele hoje é o que é também por causa da sua ajuda, não é isso, Paulo? Sim, nós somos oriundo de uma família muito pobre. Meu pai recebia menos de 2 salários mínimos, criando 6 filhos e eu sou mais velho. Ele, com muita dificuldade, ele pagou um curso preparatório para mim, que era oriundo de escola pública e que, na verdade, eu não conseguia aprender nada. Quando fui fazer o curso preparatório, eu não sabia o que era triângulo, trigonometria, não sabia praticamente nada de matemática, então eu fiquei bem perdido. Mas, graças a Deus, com muito esforço, eu consegui aprender alguma coisa que Deus me ajudou, corri atrás, fazia muitos exercícios e teve a oportunidade que eu passei na prova de sargento do Exército. E quando eu fui fazer o curso de sargento do Exército, um ano depois eu concluí o curso. E eu olhei para trás e eu vi que eu recebia mais do que meu pai. Meu pai recebia menos de 2 salários mínimos. Morava numa casa muito pobre e eu olhei, vi e senti que era a oportunidade de eu ajudar meu pai a reconstruir a sua casa, que tinha muitas coisas por fazer, muitas obras. O banheiro, por exemplo, lá fora de casa não tinha telha. Quando chovia, pingava tudo dentro de casa. E eu falei, pai, agora a oportunidade também é de dar oportunidade para o Rubens. O Rubens estuda em um colégio público e eu vim do colégio público. Então, eu vou pegar o meu salário e vou investir num colégio particular, um curso preparatório bom, dos melhores do Rio de Janeiro, para o Rubens. E naquela ocasião eu paguei aquele curso, era muito, muito caro e praticamente pegava mais da metade do meu salário. Eu não tinha uma bicicleta sequer, mas com prazer enorme, com aquela satisfação de ajudar o meu irmão, sabendo que ele podia galgar mais na frente oportunidades. Através daquela porta, Deus me ajudou e eu paguei o curso para o meu irmão e hoje nós vemos o resultado. É verdade. O livro do Monturo, Deus ergue um vencedor, estive lendo, eu vejo ali muitas coisas interessantes da vida de vocês, é mais ou menos parecida com a minha vida, dos meus irmãos. E eu quero chamar a atenção aqui dos telespectadores, pais, mães que estão jovens, estão começando agora. Olha, preste atenção. Deus é maravilhoso e nós fomos feitos um pouquinho menor do que Ele. Né? Deus é poderoso e nós fomos feitos um pouquinho só do que Ele. Nós podemos fazer coisas extraordinárias. Um irmão que ajudou o outro irmão. Ambos hoje são vencedores. Né? Venceram todas as provas, todas as lutas. Você, na área de educação, parece que você andou fazendo alguma coisa também na área de educação, é isso, Paulo? Sim, eu sou formado também em matemática, né? Sou professor de matemática e como... Que você não gostava, né? Quando eu era adolescente, que eu estudava ansioso para passar em concurso, eu até gostava muito de matemática. E depois eu comecei a gostar, né? No início foi meio complicado porque eu não sabia nada, mas depois fiquei apaixonado, fazia até exercício de olho fechado, ficava tentando montar um triângulo ali e tal, fechava o olho para ver os ângulos e tal, esse negócio todo, mas eu gostava. Eu comecei a gostar e fiz a faculdade de matemática e depois eu fui morar no estado do Amazonas, lá na cidade de Tabatinga, na fronteira do Peru com a Colômbia. Fim do mundo. Lá, bem no Alto Solimões. E lá eu também tive a oportunidade de dar aula de matemática e física para os alunos
de uma escola pública ali e eu tive uma satisfação enorme poder levar o conhecimento para aqueles alunos, porque eles olhavam para nós que víamos da região sudeste e via-se como se fosse super professores, só que nós éramos da região sudeste e estávamos lá no extremo norte do país. E isso daí, os alunos, eles olhavam com aquele semblante agradável, de gostar de estar perto de um professor que veio da região sudeste e nos exploravam até, né, assim, no bom sentido, né, de querer sugar toda a informação. E eu me senti bastante gratificado em estar ali lecionando para aqueles alunos ali no interior do Amazonas. Muito bem. Paulo, veja bem, nós vivemos um momento político no nosso país muito difícil. Eu costumo dizer a alguns amigos meus, através das redes sociais, eles ficam falando contra e tal, mas não apresentam uma solução. Nós precisamos apresentar soluções. A gente olha para o Congresso Nacional e parece que eles estão lá blindados. Eles não conseguem chegar na ponta da linha, não conseguem atender a demanda do povo. Eles não conseguem chamar a sociedade para um debate. Então os projetos, eles ficam lá parados, passa-se legislatura após legislatura e não andam. E a sociedade clama por mudanças e a gente não consegue ver mudança. E eu volto a citar a questão educacional. Hoje, o Brasil, ele sofre muito com a questão educacional. Recentemente, a Unesco, que é um órgão da ONU, divulgou um relatório em que mais de 8% dos brasileiros acima de 15 anos de idade são analfabetos. Isso dá em torno de 13 milhões de brasileiros analfabetos. Então, existe uma disparidade muito grande. E um povo sem educação é um povo que não tem discernimento. E não tendo discernimento, ele não consegue escolher seus governantes, então acaba virando um círculo vicioso. São sempre os mesmos que permanecem lá e a sociedade não vê a mudança. Então é preciso o Congresso vir e enxergar o olho da sociedade, olhar para a sociedade, ver o que realmente o eleitor está precisando, o que realmente o eleitor quer. Porque senão fica lá aqueles debates lá em Brasília, e eles ficam lá, a sociedade fica aqui, fica um alheio ao outro, a sociedade desesperada. E nós estamos vendo o que está acontecendo, a sociedade está indo para a rua. Pois é. E olha, eu quero dizer então aqui, voltando àquilo que eu falei anteriormente, nós temos apresentado algumas pessoas aqui. E as redes sociais têm falado aí. E não é só a gente falar. Nós temos que apresentar soluções para o nosso país. Dentro dessa história aqui, ó, do Rubens Teixeira, do Monturo, Deus erga um vencedor. Vocês vão conhecer a família, uma família humilde que conseguiu, né, colocar aí duas pessoas muito importantes, que é o Dr. Rubens Teixeira, que hoje ele tem um cargo muito importante na vida dele, e o Paulo, que está aqui do meu lado, que também faz um tremendo trabalho, já falou aqui, né, das excursões dele lá pela Amazônia. Então, são pessoas que a gente tem que dar as mãos,